A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Salmos, no capítulo 96, 97, 98, 99 e 100. Capítulo 96. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegra-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. A majestade do reino de Deus, o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo. Capítulo 97. O Senhor reina. Regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz sameia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Convida-se a louvar o Senhor por amor da sua salvação. Salmo, capítulo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brandos de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas. Regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem
a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. A grandeza do reino de Deus. Capítulo 99. O Senhor reina, trema as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado do que todas as nações. Louve o teu nome grande e tremendo, pois é santo, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostai-vos diante do escabelo de teus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamava ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna da nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoastes posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Exorta-se toda a criatura a celebrar o Senhor. Capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Estarei lendo também o capítulo 101. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Por-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo e que anda num caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarrigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura bíblica diária. E hoje nós estaremos lendo no livro de Salmo de número 102, 103 e 104. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e a reconduza à sua terra. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumo, e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco, como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia.
Os que contra mim se enfurecem e me amaldiçoam, pois têm comido cinza como pão misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os seus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem, e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles. Como vestido envelhecerão, como roupa os mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficarão firmada para ti. 103. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e de coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu estava elevado acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois eles conhecem a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passados por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra.
Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 104. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vingamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobre com o abismo, como com um vestido as águas estava coberto sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do seu trovão se apressaram. Sobem aos montes e descem aos vales até o lugar que para eles fundastes. Limite-lhes trançastes que não ultrapassam, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela a sua sede, junto delas habita as aves do céu. Cantando entre os ramos, ela rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tirem da terra o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha a sua casa, e nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses, e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu acaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus busca o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem, e se deita nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. O Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que formastes para ele folgar. Todos esperam de ti que se lhes dê o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu eles o recolhem, abres a tua mão e enche-se de bens, esconde o teu rosto e fica perturbado, se lhes tira a respiração, morrem e volta para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando para ele a terra, ela treme, tocando nos montes longo fumega. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação ao seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareça da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então foi esta mais uma leitura diária. Que Deus abençoe
Até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje estaremos lendo o livro de Salmo de números 105, 106 e 107. O salmista louva a Deus por haver guardado seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por o haver conduzido pelo deserto até Canaã. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as tuas obras entre os povos. Cantai-lhes salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que busquem ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrem-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual se confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando era ainda poucos homens, sim, muitos poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e do reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecesse o seu povo, para que tratasse astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolheram. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou as trevas que as escurecesse, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, e nas câmeras dos seus reis falou ele, e vieram o enxame de moscas e piolhos em todo o todo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu termo caíram sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e eles fez vir codornizes, e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas,
que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes a terra das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam o direito, que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a sua herança. Não pecamos e os nossos pais cometamos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã, e a cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram grandes coisas no Egito, maravilharam na terra de Cão, coisas tremendas no mar vermelho, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não puseram perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuravam em suas tendas, e não deram ouvido à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pela terra. Também se ajuntaram com Baal-Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre elas. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi reputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhe disseram, antes se misturaram com as nações, e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com o sangue.
assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhoraram deles, e os seus inimigos os oprimiam, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conserto, e compadeceu-se segundo a multidão das tuas misericórdias. Por isso fez com que eles tivessem misericórdia, os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-no os remidos do Senhor, ao que remiu na mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que devia habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como que se assenta nas trevas à sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e à sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidas. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e oferece sacrifício de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercado nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento, tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Anda e cambaleia como ebrios, e esvaía-se-lhes a toda a sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalma-se as ondas. Então se alegra com bonança, e eles assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem na assembleia dos anciãos. Ele converte rios e desertos, e nascentes em terra sedenta.
A terra frutífera em terreno salgado. Pela maldade dos que nele habitam, convertem o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edifica cidade para a sua residência, e semeia campos e planta vinhas, que produzem frutos abundantemente. E ele abençoa-os de modo que se multiplica muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez descrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrado pelo deserto, onde não há caminho, mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observa estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amém, meus irmãos? Esta foi mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima leitura, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje nós vamos estar lendo no livro de Salmos, a partir do capítulo 108. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmo entre as nações. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e meditarei o vale de Sucote. Meu é Galaade, meu é Manassés, Efraim, é a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos reseitastes? E não saias, ó Deus, com os nossos exércitos? Dai-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proeza, pois ele calçará os pés os nossos inimigos. Capítulo 109. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que livre das suas aflições. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio é a boca fraudulenta. Estão abertas contra mim. Têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e um pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-nos os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos.
desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que façam desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele, assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas estranhas com águas e em seus ossos com azeite. Sejam para ele como a veste que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me voou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estou enfraquecido os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sirvo de opróbrio, quando me contemplam, move a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saiba que nisso está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoe eles, mas abençoa tu. Levanta-se, mas fiquem confundidos, e alegra-se o teu povo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Louvai grandemente ao Senhor com a minha boca, louvar-los-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Salmos, capítulo 110. O reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. O Senhor enviará ao centro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, com vinhos do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependeu. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, encher-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho desendentar-se-á no ribeiro, e prosseguirá de cabeça erguida. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje estaremos lendo o livro de Salmos de números 111, 112 e 113. 111. Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deus deu mantimento aos que o temem, lembra-se-á sempre do seu conserto.
mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre, são feitas em verdade e retidão. Redenção, enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhes obedecem. O seu louvor permanece para sempre. 112. A felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, e sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nascem luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, na verdade que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados a sua justiça, permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. 113. Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então essa foi mais uma leitura bíblica diária. Até a próxima leitura, em nome de Jesus.